Fala galera, tudo bem? Bom dia. Bom, estou aqui com mais um vídeo e hoje quero compartilhar com você sobre o tema como abandonar a homossexualidade. Muitas pessoas me procuraram essa semana, viram a minha transformação e quer saber como deixar, como parar de sentir esses desejos. Muitas delas tentaram sair de todas as formas, tentaram ir para a igreja, tentaram atrás de uma crença, já passaram para seminários, já estudaram sobre isso e elas ainda têm esse sentimento. E será que esse sentimento pode sair dela? Será que essa vontade ainda gritando dentro da alma dela pode sair? E eu começo a aconselhar como que eu decidi a deixar a prática, o porquê que eu deixei. Eu começo a explicar aquilo que eu vivi com Deus. Então esse vídeo é exatamente para explicar para você o porquê que eu deixei a homossexualidade e como foi o meu processo de mudança, né? E se as pessoas perguntam para mim, mas Grazi, ou chama de Gal, você ainda tem o tranjeito ainda, isso ainda te incomoda, isso tá me incomodando muito, porque por mais que eu não esteja mais na prática, os meus trejeitos me condena. Como que eu vou viver assim? Será que eu vou casar? Será que eu não vou? Será que eu vou sentir atração pro sexo oposto? Será que eu vou ter filhos? As pessoas, elas estão acabando entrando numa crise dentro dela, né? Então, quando ela decide tomar uma mudança de vida, o sentimento dela veio conflito na alma. E eu passei por isso. Então, eu passei por esse processo de um conflito dentro de mim, buscando questionamentos com Deus, o porquê que existia esse sentimento de mim, por que eu sentia atração por mulheres, por que minha família tinha umas crises que não era normal. Na minha família teve muito abuso sexual, teve muita rejeição. Então tudo isso acrescentou uma crise dentro de mim, onde que eu tinha decidido ir para a homossexualidade. Então eu vou explicar para você como que foi o meu processo, como foi o histórico da minha família, como que foi a minha busca em Deus, para você entender mais esse assunto, não só para quem pratica a homossexualidade, ou para aqueles que também querem ajudar alguém. Então isso vai ser muito fundamental para você ajudar e você entender também a mentalidade de um homossexual ou de um ex-homossexual. Porque às vezes as pessoas elas têm as críticas pela visão dela, pela ótica dela. Ela não consegue ver a história da pessoa, ela não consegue enxergar o que está por trás daquele sentimento, né? E muitas pessoas que estão na prática ou deixaram a prática sofrem com isso. Porque muitas vezes tem alguns que querem praticar, né? E tem alguns que não querem mais. E mesmo aqueles que querem ou não querem, tem esse conflito na alma, no sentimento com ela, né? Então eu quero explicar como que foi o meu histórico de vida, como que eu entrei na homossexualidade, como eu saí, como foi o meu processo. Eu quero explicar passo a passo para te ajudar. Então eu espero que esse vídeo te ajuda, que você tenha um melhor entendimento, que você te respeita acima de tudo, né? Porque às vezes você ouve tanta pressão e você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Você não consegue ouvir Deus falando com você, porque tanta bagunça dentro da sua alma. E eu precisei ter esse tempo com Deus. Eu precisei me desligar do mundo. Eu precisei, né, dar um tempo nas redes sociais, né? Eu na época, né? Hoje faz 5 anos que eu estou convertida, né? Eu reconciliei com Cristo. Mas na época eu precisei desligar das redes sociais. Eu fiquei 1 ano sem redes sociais. Para quê? Porque eu queria me conhecer. Foi uma oportunidade que Deus me deu a conhecer Ele. Então eu me desliguei de tudo. Então é melhor, eu conselho as pessoas, tenha um tempo com Deus, tenha essa busca, né? Busca dentro de você o que Deus está querendo dizer para você, amém? Então eu quero explicar como que foi a minha história para você entender. Talvez a tua história não tenha nada a ver com a minha história, mas você conhece alguém com isso ou tem algo parecido. Também quero falar nesse vídeo sobre a raiz da homossexualidade, como as pessoas se é construída, se não é, se é biológico ou não. Então eu quero também explicar sobre isso para te ajudar.
Então, você também ajudar as pessoas e também respeitar aqueles que estão na homossexualidade, né? Então, a gente tem que respeitar. Então, a gente não pode ser uma pessoa que, só porque ele é homossexual, você quer lá e condenar ele. Você não tem esse direito de fazer isso. Você tem, nós como cristãos entendemos que Cristo ama as pessoas e quer apresentar o verdadeiro caminho, quer apresentar a verdade. E a palavra diz: conhecesse a verdade vos libertará. Eu fui livre da prática, ou não só da homossexualidade, mas de outros pecados dentro de mim, que eu vou explicar nesse vídeo também. Como que eu saí? Pelo amor de Jesus, porque Jesus me mostrou, Jesus não me condenou, Ele mostrou o amor dele, Ele mostrou o que estava por trás, e o Espírito dele me convenceu, através da experiência que eu passei. Então, tem pessoas que elas não sabem esperar o tempo de Deus e já começam a condenar as pessoas. Isso não é correto fazer, você tem que amar as pessoas, dependendo da decisão dela, né? Então, como tem muitos héteros que nós sabemos que estão aí na lascívia, tá roubando, estão mentindo, e você aceita eles, né? Você aceita no seu ciclo de amizade, dentro da igreja, você aceita eles, por que você não pode aceitar um homossexual ser seu amigo dentro da igreja? Amém? Então tudo isso eu precisei entender também Deus. Então tudo isso eu quero explicar para você. Então eu quero que esse vídeo chegue até você uma leveza, cara, sabe? Um peso, não um peso de condenação, mas um peso da glória de Deus, para um convencimento que Ele pode ajudar, que Ele revela a você. Então quando eu comecei a estudar a homossexualidade, eu não fui estudar o meu vizinho, eu não fui estudar os meus amigos, eu fui estudar a mim, fui estudar a minha família. Então para você descobrir as raízes da homossexualidade dentro de você, você mesmo tem que conhecer você. Então, não se deixe enganar, a palavra diz, não se engana, né? Não deixe ninguém enganar você mais. Então, conheça você, conheça a história da sua família, através de Jesus, através do Espírito Santo, convidando Ele para entrar na tua vida, para que Ele possa esquadrinhar o teu coração, para Ele trazer a verdade aonde está oculto. Amém? Então, eu quero... fala assim, mas Grazi, existe pessoas que deixaram a homossexualidade? Na Bíblia, nos antigos, a homossexualidade, ela já existe desde o princípio, desde quando Adão e Eva caiu. Quando entrou o pecado, todos pecaram, né? A Bíblia fala que depois de Adão e Eva, todos pecaram. Então veio uma injustiça sobre o mundo por causa de um pecado do Adão e Eva, que não se arrependeram. Então as pessoas, eu falo que muitas pessoas, elas não queriam ser homossexual, veio uma injustiça sobre ela. Eu vou explicar isso também, qual que é esse tipo de injustiça que veio até a mim e nessas pessoas. Amém? Então, eu quero só ler rapidamente, em 1 Coríntios 6, no verso 9, fala assim: vocês sabem que um injusto não herdarão o reino de Deus? Não se deixe se enganar. Aqueles que se envolvem com a imoralidade sexual, imoralidade sexual, ele está dizendo tanto para um hétero que está vivendo numa lascívia, na pornografia, na masturbação, tudo que é perverso, a Bíblia está falando aqui, não entrará. Então não pense em você que é um hétero, que quer julgar as pessoas, mas você sabe que você também está pecando em alguma área da sua vida. Fala assim, adora ídolos. Quando fala ídolos, não é exatamente só aí a turma critica os católicos, porque vai lá, idólatra imagem, mas tem vários ídolos no teu coração que você adora, que você coloca ele como um Senhor. Tudo que você põe ele em primeiro lugar, como o seu Senhor, é um ídolo no teu coração. Isso também é uma idolatria. Fala assim, comete adultérios, se entrega nas práticas da homossexualidade, são ladrões, avarentos, são bêbados, que insultam as pessoas, que exploram os outros, esse não herdarão o reino de Deus. No verso 11 fala, alguns de vocês eram assim, mas foram purificados, santificados, declarados como justo diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo estava confrontando quem? A igreja de Cristo, né? As pessoas, elas praticavam essas práticas, né? Não só na homossexualidade, mas aqui está falando que as pessoas, ladrões que roubam o outro, que mente pro outro, que
Daqui me fala que insulta as pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele traz todo outro tipo de pecado. E Deus, ele não só mostrou a prática da homossexualidade na minha vida. Tinha outras áreas da minha vida que existia dentro de mim. Tipo, eu era avarenta, eu era uma pessoa muito soberba, eu era uma pessoa muito egoísta, eu era uma pessoa arrogante. Por quê? Eu fui muito ferida na minha alma. Quem é muito ferido, fere. Então, eu fui muito ferida pelo histórico da minha família. Então, pelo histórico da minha família, por mais que eu não queria ser aquela imagem que os meus pais foram, o DNA, a maldição hereditária perseguiu a minha vida e como dos meus irmãos. Então, eu vou falar um pouco da minha família, o que Deus colocou em meu coração e como eu consegui liberar o perdão. Bom, talvez você já ouviu meu testemunho, mas vou dar uma resumida aqui para você entender como que foi a minha história, para me chegar nessa atmosfera, para você entender o que Deus quer te mostrar, né? Então, foi assim, Deus, desde os meus 5 anos de idade, na minha casa teve muito abuso sexual, então eu vi muito meu pai abusando da minha irmã. Minha irmã mais velha sofreu abuso do meu pai e desse abuso nasceu uma criança. E quando essa criança nasceu, meu pai ele não parou, ele continuou praticando os abusos e molestando a minha irmã na minha frente. Então não só o meu pai fez isso, outras pessoas, minha família, teve vários tipos de abuso dentro de casa, abuso físico, teve abuso moral, né? Eu ouvi muito dos meus pais, tanto meu pai me trazendo maldição sobre a minha vida, porque como eu já tinha os trejeitos desde criança, masculinizada, então ele falava, olha, você vai ser homem, você começou a me chamar de Maria Homem, sapatão, aquela palavra de condenação. Então eu quero falar sobre também a raiz da homossexualidade. Então, como eu vi isso dentro da minha casa, os abusos sexuais, as palavras que o meu pai me dizia, eu falava, nossa, homem não é bom, homem não presta. E quando eu comecei a ter isso dentro da minha casa, os meus irmãos também praticaram outro tipo de pecado. Meus irmãos foram pro tráfico, meus irmãos eram muito agressivos. Então isso também foi me prejudicando a minha mente em relação a homem. Então eu não tinha uma referência boa de homem, né? E aos 8 anos de idade, de 7, 8 anos de idade, também eu sofri um abuso sexual. Então, nesse abuso que eu sofri, eu não queria. Então, eu senti, quando uma criança sofre um abuso, a criança não quer. O opressor oprime ela e obriga ela a fazer aquilo. Então, aquela criança, ela é refém de um abuso sexual e muitas vezes ela se sente culpada por aquele abuso. A maioria das pessoas se sente culpada por isso. E você não é culpada por isso, amém? E então, tudo aquela crise na minha infância, não confessada, não pedi ajuda, quando eu sofri esse abuso, quando eu fui contar para minha mãe, eu vi aquela voz, como você vai contar para sua mãe, sendo que na sua casa existe um abusador? Então isso, eu me calei. Então desde os meus 7 anos de idade até os meus 25 anos de idade, eu me calei em relação a isso, né? Nunca compartilhei com ninguém sobre essa prisão que eu estava de raiva, né? Da situação que eu vivi dentro da minha casa. Tanto o acesso de abuso sexual que eu vi do meu pai e de outras pessoas que abusaram também, não contei para ninguém. Então, quando você não conta ou você não pede ajuda, aquilo vem uma justiça de pecado, porque você está em numa atmosfera pecaminosa, onde pessoas estão abusando de outra pessoa e você acaba ficando refém daquilo. Lá em Levítico 18 fala isso, né? Pais não deitará com os filhos não deitará com os pais, não deitará com os próprios irmãos, não tem incesto, né? Então a Bíblia deixa bem claro, e quando isso acontece, isso traz uma maldição para a família. E ali, quando eu vivi muito isso, a minha mãe sempre me dizia, olha, não case com homem. Homem não presta, homem não serve para nada, homem é só isso. Então toda a imagem masculina que eu tive de homem não era bom. Então eu comecei a não pensar mais em futuro casamento com homem, não. Porque aquela imagem me feria, né? A palavra paterna foi muito também muito sofrido na área paterna. Então quando
eu via a palavra pai, o dia dos pais era os piores dias da minha vida, eu odiava o dia dos pais, porque a referência paterna que eu tinha dentro de casa não era boa. Então, isso foi agredindo a minha identidade, isso foi agredindo os meus pensamentos, isso foi dominando um bloqueio de mim sobre homens. Então, eu acredito que as pessoas elas não nascem, existe uma construção. Então, isso foi me construindo eu era muito masculina, então eu fui construindo uma masculinidade dentro de mim, uma proteção para que isso não acontecesse de novo. Tanto ninguém mais abusar de mim, não com palavras de maldição e nem fisicamente. Então, eu me protegia o meu corpo, a minha mente em relação a isso. Então, isso eu fui agredindo cada vez mais a minha aparência masculina. Ah, mas você me fala assim, mas tudo bem, eu não sofri abuso sexual, então como que eu sou uma pessoa homossexual? Como que eu tenho esse sentimento? Então, uma das raízes é o abuso. O segundo da raiz é a rejeição. Por exemplo, a sua mãe ela quis uma menina e no ventre vem um menino. O desejo que ela quis ali, espiritualmente falando, você perde uma identidade. Então o inimigo da alma, Satanás, ele sabe que você é órfão, porque entrou uma rejeição sobre você. Às vezes a sua mãe falou sem pensar. Então, às vezes, ainda os pais infelizes vai lá e conta para os filhos: olha, eu quis ter uma menina e nasceu um menino. Então, aquela criança, ela quer desejar o que os pais queriam. Então, aquela criança, ela recebe uma rejeição. Tanto o homem, que a mãe queria uma menina e nasceu um menino, e quanto uma menina, a mãe queria um menino e nasceu um menino. Então, esse papel de rejeição começa a filtrar no mundo espiritual na cabeça da criança. Então o inimigo começa a falar assim: por que você não seja o que ela quer que seja? E às vezes até os próprios pais começam a criar os filhos o desejo que eles queriam. Então eu já acompanhei um caso de uma pessoa que é transexual, que a mãe queria uma menina e nasceu um menino. Então a mãe, ela começou a vestir o filho dela como uma menina. Então ele foi criado assim. Então, só que lá na frente, depois ele não queria mais ser. E ele queria voltar a ser como homem. Então foi um processo para ele de passar por isso. Então, e isso também acontece. Qualquer outro caso também que pode ser uma raiz da homossexualidade. Também consagração, entendeu? A sua mãe entrega você para a entidade, para um santo, para um espírito que está sendo usado por Satanás ali. Então aquele espírito ele domina a criança. Então ele tem o direito de fazer o que quer com ela, né? Esses dias eu vi uma notícia aí que a mãe entregou para um pai de santo. Então ali teve abuso sexual, teve outros tipos de coisas, né? Não estou dizendo que todas as pessoas façam isso, amém? Mas existe uma influência maligna quando você entrega seus filhos para uma entidade. Então você está embaixo de uma cobertura espiritual maligno. Então qual que é outro fator também? Às vezes acontece também de ver de família, né? Você vê o tio homossexual, então a criança vê o tio e acaba gerando isso. Então você vai ver isso muito na família também. A vem de tio, vem da tia, vem da mãe, e às vezes a mãe acaba casando com outra mulher e a criança nasce nesse lar de homoafetivo. Então a criança ela acaba sendo criada da forma que a mãe é criada quando a mãe está ali. Então tudo isso também tem. Então eu conheço uma pessoa que a gente acompanha, que ela era homossexual, hoje já não é mais, ela decidiu voluntariamente a deixar a prática, e a mãe dela é casada com mulher, mas ela não decidiu a não querer mais ser. Então quando a pessoa decide não querer mais ser, ela tem o direito de saber como isso aconteceu com ela, como isso esse sentimento entrou dentro dela. Então e Deus vai revelando. Então eu comecei a estudar sobre isso, os comportamentos que eu tinha. E quando eu começo a ajudar as pessoas, começo a entender os comportamentos que ela tem, eu escuto a história dela. Amém? Então aí, quando eu fui crescendo dessa forma, né, com o corpo masculino, e cada vez mais, eu tentei sair várias vezes, né? Já tentei sair várias vezes, já fui para a igreja, já fui para já para vários acompanhamentos, já tentei, só que eu não consegui. Quando eu vi, eu estava voltando. Eu falei assim: nossa, eu chorava, eu ficava agoniada. Eu falei: Senhor,
esse negócio não vai sair de mim, eu não quero mais. E as pessoas sofrem com isso, porque tem pessoas que estão lutando para deixar a prática, né? E quando as pessoas, às vezes, mesmo que ela não está mais na prática, ela sonha, né, com o passado. Então ela tem um pesadelo, às vezes ela sonha com pornografia, né? Até hoje eu sonho com pornografia, até hoje eu sonho com mulheres, mas isso não significa que eu seja. Porque quando eu sonho, eu já tenho esse entendimento, então eu já vou para a guerra espiritual, eu já levanto uma adoração, repreendo aquele sentimento e eu esqueço aquilo. Então você começa a aprender a lidar com o sentimento, assim como um hétero tem as crises dele, ele tem que lutar, ele tem que orar, ele tem que vigiar, né? Você vê o homossexual também, o ex-homossexual também, eles têm ali uma pessoa na mente deles, tem que lutar para isso. Então, lutar vai ser, vou ter que viver isso para a vida inteira. Tem gente que vai, tem gente que não. Tem gente que já entendeu, não tem mais como fala, não tem mais aquela briga dentro dela, porque ela tá bem resolvida. Mas tem gente que ainda deseja, ele tá lutando. Então, Cristo está falando, como aqui diz aqui a palavra de apóstolo, vocês passaram por isso. Hoje vocês são justificados aos olhos de Deus. Então, como que eu passei por isso? Quando eu comecei, meus 25 anos, comecei a tomar hormônio. Começou a nascer barba, comecei cada vez mais pensar como homem, já não tinha mais sentimento de mulher, já não pensava mais igual mulher, eu já não era mais sensível. Então, aquilo cada vez mais fui transformando como um homem. Só que ao mesmo tempo que eu estava correndo atrás, de uma masculinidade, dentro de mim gritava de que está acontecendo. Eu entrei em várias crises dentro de mim. Uma delas é achar que eu ia morrer. Então eu fiquei uns 3 meses achando que ia morrer. Toda vez que eu achava que ia morrer, eu ia pro meu quarto, ficava com a cabeça coberta ali, esperando a morte, né? Eu cheguei até ao ponto pro hospital, chegar, falar pro médico que estava tendo infarto. E na verdade era coisa emocional que estava acontecendo dentro de mim, por causa dos hormônios que eu estava tomando, os anabolizantes e as drogas que eu estava usando. Então tudo isso trazia um pensamento de morte. Eu pensava que ia morrer. Quando eu estava nesse processo que eu achava que ia morrer, eu comecei a clamar a Deus por ajuda. Eu falei, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero entender por que eu sou assim, por que eu comecei a questionar com Deus, né? Meu pai já tinha falecido fazia 8 anos e eu mesmo ele tinha falecido, ainda tinha ódio dele. Então a pessoa morreu e você continua odiando a pessoa. Então, e tudo isso estava trazendo dentro de mim uma bagunça. Quando foi 2015, dia 17 de 2015, eu tive uma crise dentro de mim muito grande. Eu achava que ia morrer e eu estava numa balada gay e ali eu estava namorando uma pessoa e quando no meio da balada gay, a gente brigou, eu acabei agredindo ela e quando eu comecei a agredir ela, eu escutei uma voz dizendo que não era aquela pessoa. Uma voz suave, uma voz do Espírito Santo. O próprio Jesus me visitou numa balada gay. Eu falo que Jesus não é religioso, ele quer uma pessoa, ele vai atrás de você, ele fez o que for, ele pode estar os lugares mais improvável, né? Aos olhos humanos, ele vai estar lá. E lá ele me encontrou, né? Totalmente com a mentalidade tudo confusa. E ali, pela primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, né? E ali, isso foi num sábado, num domingo eu acordei totalmente depressiva. E uma amiga minha foi me evangelizar. Essa minha amiga, ela era também homossexual e hoje ela é convertida faz mais de 10 anos. E ela começou a me trazer, abordar Jesus na minha vida diferente de outras pessoas que traziam abordagem, né? Tem pessoas que, em vez de levar perto de Jesus, acabam afastando de Jesus. E ela não, ela me aproximou de Jesus, ela me apresentou um Jesus que eu não conhecia, né? E ali eu fui para um evento, né, que chama Encontro com Deus, e ali eu comecei a questionar com Deus, comecei a perguntar para Deus por que tudo aquilo que eu estava vivendo, por que eu estava vivendo nessa crise, por que eu estava nesse processo de mudança cada vez mais. E essa agonia dentro de mim, eu procuro por uma resposta. Então, por mais que eu estava conquistando algo,
né, dentro de mim, ao mesmo tempo eu estava sendo um vazio dentro de mim, porque eu não estava mais feliz a vida que eu estava vivendo, eu não estava mais feliz com o corpo que eu estava vivendo, eu não estava mais feliz com o ciclo de vida que eu estava tendo. Então eu procurava em Deus uma resposta, e Ele me deu uma resposta. A resposta veio quando Ele contou que uma das crises que me levou para a homossexualidade foi o abuso sexual que eu vi dentro de casa, sob a referência do meu pai. Então eu passei por um processo de liberar o perdão para meu pai. Então quando eu descobri que a minha raiz era paterna, o que eu fiz? Eu comecei a estudar a paternidade. Então eu comecei a ver Deus como pai. Foi um processo. Então eu falo que para as pessoas tudo é um processo, né? Então você tem que respeitar o seu processo, né? Você tem que eu estava na igreja até os 3 anos ainda tinha a mente masculina. Então foi um processo para me entender que eu era uma menina, que Deus me criou mulher. Eu fui buscando entendimento. Tudo é estudar. Não tem como. Você aceitou Jesus, você aceitou uma nova vida com Ele. Então você tem que ter uma vida devocional. Você tem que ter uma vida de estudar a palavra de Deus. Tem que estudar naquilo que você foi mais ferido. O que eu entendi sobre a minha vida, assim, foi a paterna. Então eu estudei muito sobre paternidade. Comecei a liberar o perdão pro meu pai. Pastores ali me ajudaram. O pastor foi afirmando a minha identidade. Você é amada, você é preciosa, Deus te ama. E coisas que eu nunca ouvi do meu pai. Então aquela carência paterna eu nunca tive. Então Deus foi construindo essa paternidade dentro de mim. Então, como eu falo para as pessoas, não adianta você querer deixar a prática e você não buscar uma restauração na área que você foi ferida. Porque por mais que você para de praticar a homossexualidade, você tem outras crises e você vai acabar voltando de novo. Porque aquela área vazia que você não foi preenchida, você vai procurar naquela pessoa que pode te ajudar. Por exemplo, mulheres que, no meu caso, né, por que eu gostava de mulher? Porque eu não gostava de homem pela referência masculina que eu tinha dentro de casa. Então eu me transformei como um homem para gostar de uma mulher que era mais sensível, mulher era mais carente, mulher entende outra mulher, eu tinha esse entendimento. Então mulher não me feria. Então aquela vazio do meu pai que eu não tinha, eu procurava nas mulheres. Quando eu fui restaurada nessa área paterna, eu parei de sentir esse sentimento por mulheres, porque vi que Deus me preenchia nessa área. Então, um exemplo, um homem que nunca recebeu um afeto do seu pai, que o seu pai sempre não estava presente. Então, esse carinho de um homem afirmando ele, quando ele não encontra no pai dele, ele vai contar num homem. Um cara lá de fora, um cara que vai afirmar ele, você é lindo, você é maravilhoso, você é amado. E essa figura paterna que ele nunca recebeu do pai dele, ele encontrou nesse homem, no namorado dele, um cara que deu um carinho para ele. Então, esse é um entendimento da mentalidade que eu comecei a estudar. Então, quando eu fui restaurando a área paterna, fui vendo o amor de Deus, Deus foi me preenchendo, Deus foi me mostrando também o inimigo da minha alma, porque Satanás não queria que eu saísse da homossexualidade, então ele começou a me atormentar, trazer o desejo. Eu já tive várias provações que eu tive que sair correndo, chegava na minha casa, aquele sentimento, aquela vontade, chegava para minha mãe, colocava a mão na cabeça da minha assim, falava, Deus, tira esse sentimento. Então, o inimigo não quer perder. Ele não quer perder ninguém, cara. Mas Deus fala que Ele é fiel para que você possa escapar de qualquer pensamento maligno, qualquer pensamento que vem para te atrapalhar com Deus. Então, eu fui estudando sobre isso. Então, esse livro aqui tem me ajudado muito, que fala espiritualidade e homossexualidade. É um dos livros do pastor Cote. Ele é especialista nessa área família e patrimônio. E é um livro que tem me abençoado muito. Mas a Bíblia também me ajudou muito, cara. Se você não estudar a Bíblia, você não se colocar ali como primeira pessoa, primeiro Jesus, e você colocar neles, não tem como você viver uma vida cristã, uma vida transformada, amém? Então, foi um processo. E ali, quando eu me olhava pro espelho, já não me via como uma menina. E ali, quando Deus começou a me falar, começa a profetizar, a boca fala, o coração tá cheio. Então, eu queria voltar a ser mulher, eu queria voltar a sentir o sentimento de mulher.
Assim como um dia eu quis ter um sentimento masculino, então eu desejava, eu quero ser homem, eu quero ter o corpo assim, eu quero ter barba. Então tudo que você fala, isso acontece. Palavras têm poder. Deus criou a palavra. Deus criou o mundo através da palavra. Em Gênesis fala isso, Deus viu, imaginou, falou e aconteceu. Então, o que acontece com a gente, nosso sentimento? Você imagina, você deseja e você fala. Então, sendo ela maligna, seja ela bênção, cara. Então, cuidado com as tuas palavras. E que eu ouço das pessoas, palavras negativas. Eu não consigo, já tentei, isso é difícil, como é difícil. Então, ela mesma traz uma palavra negativa sobre ela. Então, eu entendo que eu não consigo na minha força, mas eu consigo na força de Cristo. Em Cristo eu posso todas as coisas. E através de Cristo eu consigo vencer o sentimento. Então, essa minha decisão, deixar a prática, me fez me conhecer mais a Cristo, fez me conhecer mais os pensamentos de Deus. Lá em Colossenses 3 fala, pensar como Cristo pensa, pensar as coisas do alto. Então eu comecei a buscar, comecei a profetizar. A palavra diz lá em Ezequiel 37, profetiza, filho do homem. Quando Deus fala isso para Ezequiel, lá em Ezequiel 1 fala o que para ele primeiro? Antes de ele profetizar, Ezequiel tive que conhecer a palavra de Deus. Lá em Ezequiel 1 fala assim, estuda a palavra de dia e de noite. Então, quando chegou no Ezequiel 37, já tinha estudado a palavra. Então, como que eu vou profetizar? Naquilo que eu estou estudando. O que eu estou estudando? O que estou assistindo? O que eu estou acessando na minha alma? Será que estou estudando a palavra de Deus, conhecimento, sabedoria? Ou estou estudando os desejos do pecaminoso? Então, esse aqui é um vídeo, cara, para uma pessoa que quer uma mudança, que quer estudar e que quer sair desse sentimento, dessa acusação. Amém? Então, o que eu fiz? O que eu aconselho você a fazer? Você pega... Você vai pegar, por exemplo, você descobriu que a sua área é paterna, então o que você vai fazer? Você vai pegar uns versículos, você vai lá no Google, baixa área paternidade, então você vai começar a profetizar versículos sobre paterna. Lá em Mateus 3 fala assim, esse é meu filho amado, aqui eu tenho um prazer. Então o que você vai como primeira pessoa? Eu sou amada por Deus, eu sou filha de Deus, sou filho de Deus, ele tem um prazer de mim. Por exemplo, lá em Cantares 4 fala assim, você é perfeita, você é linda, o seu cheiro é agradável a mim. Você começa a profetizar essas palavras, e essas palavras, a palavra diz que, lá em Romanos diz, que a fé vem pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então você vai começar a profetizar, você vai começar a ler, e ler em voz alta, e essas palavras você vai ouvir. Isso vai gerar dentro de você uma fé. Isso vai trazer uma atmosfera dentro de você. Então é isso que eu faço. Então eu comecei a buscar isso sobre a palavra de perdão. Então você vai pegar todos os versículos, o que significa, porque tem que perdoar, o que Jesus falou comigo, porque eu tenho que perdoar o meu pai, porque eu tenho que perdoar o abusador, porque eu tenho que perdoar aquele que me rejeitou. Tudo que você faz, cara, para Deus, Deus recompensa você. Deus nunca deve nada a ninguém. Deus falou que vai trazer de volta os seus filhos a Ele. Essa é a vontade de Deus. Jesus veio para isso, trazer reconciliação de filho para Deus. Amém? Então, você se sente rejeitada, carente. Então, pega os versículos sobre a carência, Começa esse vídeo sobre a carência. Por exemplo, lá em Êxodo 33 fala assim, que Deus fala para Moisés, você é meu agrado, você é meu amado. Moisés ouviu isso de Deus. Então, Moisés falou, Deus, deixa eu ver sua glória, Então, Deus, se eu sou amado, deixa eu te ver. Então, o relacionamento com Deus é diálogo. Você tem que ter uma vida de diálogo com Deus, né? Você tem o seu tempo com Deus. Então, o que eu comecei a fazer? Examinar eu mesma. Então, lá em 1 Coríntios fala assim, examina você. Você tem que examinar, você tem que conhecer o seu histórico, você tem que conhecer a sua família. Mas eu não sei como é que minha família, porque peça para Deus sabedoria. Deus vai trazer revelação através da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu vizinho, que é mais próximo de você. Deus vai trazer revelação. A partir do momento que você decide viver uma nova vida com Cristo, Deus, Ele é fiel na sua palavra, amém? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, eu comecei a entender. Lá em Efésios 2 fala assim,
Nós costumava viver como o resto do mundo, desobediente, pecadores, que a gente era dominado por espírito imundo, por Satanás, que era invisível. A gente não vê Satanás, a gente não vê as práticas dele, mas ele sabe que está atuando na mente das pessoas para retroceder, pecar. Então Deus fala assim lá em Efésios 2, fala assim, nós quais costumava viver como o resto do mundo, desobedecendo, como comandante dos poderes deste mundo invisível, que é o Espírito que opera no coração daqueles que recusam obedecer a Deus. O que está dizendo aqui? Nós era acostumado a viver no mundo pecaminoso, a gente era acostumado a viver o desejo do nosso coração, porque o espírito, o Satanás, seus demônios, eles estão aqui, eles não enxergam fisicamente, mas espiritualmente eles existem, então eles estão operando na mente das pessoas para que ela não conheça a verdade em Cristo. Então, o apóstolo Paulo fala que vocês viviam embaixo dessa opressão, você era escravo do pecado, mas agora Cristo veio para trazer redenção, para trazer uma libertação. Então, você agora é vivo para Cristo, você morreu com Cristo quando você é batizado e você nasceu uma nova criatura. Então, eu comecei a estudar sobre isso. Lá em Hebreus 12, do 5 ao 8, fala que Deus disciplina filho. Então você vai ser disciplinado por Deus, você vai ter uma mente agora transformada. E muitas vezes a disciplina dói, porque Deus vai ter que entrar no lugar que você feriu, Deus vai ter que entrar num lugar que você não queria. Você acha que foi fácil lembrar do meu passado? Não foi fácil. Foi fácil deixar a mente masculina? Não foi fácil. Foi fácil para mim deixar gostar de mulher? Não foi fácil. Porque foi um processo, foram muitos anos construídos dentro de mim. Não tem como você, a vida inteira, você sentiu isso, você pensou assim, do dia para noite você vai deixar de gostar. Não, é um processo. É um processo, tive um processo para mim e Deus tem um processo para você. Então, busca esse processo, busca na palavra, busca no conhecimento, deseja querer uma mudança. Não só apenas desejar, mas ter a prática. As pessoas, ela começam a conversar com o sentimento dela. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa que, por exemplo, eu sou uma mulher e vê uma mulher conversar comigo de vários outros assuntos. Eu já olho para ela, a minha mente começa a desejar ela. O que a pessoa faz? Ela começa a imaginar, já começa a conversar com o sentimento dela. E ela começa a se condenar. Ela não vai embora com uma segunda, nossa, mas por que eu pensei nela? Não era ter pensado. Eu falei que não era querer isso na minha vida. Desde ela pegar, pensou, não pense duas vezes, repreende, tira da mente. Eu não quero mais isso, isso não faz parte da minha vida. Então é isso que eu fiz, porque quando você decide ter uma vida nova com Cristo, você tem que trabalhar na sua mente, tem que ter a palavra diz lá em Efésios 6:10, se revista a armadura de Deus, se revista, você coloca o passe de salvação, o que você está pensando, começa a buscar esses pensamentos. Então, quando você descobre a sua raiz, mas trabalhar nisso. A maioria das pessoas que eu aconselho, a maioria tem problema na área paterna. A maioria. O pai abandonou, nunca viu o pai, a pessoa foi adotada. Então, tudo isso ajuda a pessoa a ter a crise da identidade. Então, o que você tem que fazer é estudar sobre isso. Então, como eu fiz? Comecei a estudar. E quando eu começo a estudar, a verdade vai entrando e a mentira tem que sair. Então, e às vezes você quer ajudar alguém, que está na homossexualidade, está pedindo ajuda para você e você não sabe aconselhar, não sabe como ajudar. Escuta a história da pessoa. Começa a ouvir o que ela passou, o que ele passou, para que você comece a ajudar. Então, o que eu aconselho as pessoas? Você, cara, vai estudar na área que você foi ferido. A partir do momento que você começa estudar na área que você foi ferido, automaticamente o Espírito Santo vai mostrar as raízes, o Espírito Santo vai mostrar a verdade. Então, para você conhecer a verdade, para me conhecer, viver o novo de Deus, tinha que deixar o velho hábito, né? Tinha que deixar os velhos sentimentos. Não posso mais ter dois senhores no meu coração. Ou tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, ou aquele que mudou a minha vida, ou tenho os meus senhores que desejam o pecaminar. Então, é isso que é uma decisão sua, é uma decisão que eu precisei tomar. Eu decidi, sabe? Eu decidi que eu queria viver uma nova vida com Cristo, então eu vou batalhar para isso. E hoje, cara, hoje que eu mais ajudo são os pais
que passa por isso, são pessoas que me procuram, porque as pessoas não querem mais, só que elas querem uma resposta. Elas não querem que você condena ela, isso é pecado, vai pro inferno. Mas as pessoas não querem ouvir isso, porque o mundo já está dando apedrejada nela, as pessoas já estão dando pedra nela, as pessoas já estão deixando ela de canto. Jesus não fez isso comigo. Você que está me assistindo, Jesus não fez isso com você. Jesus foi misericordioso com você. Jesus mostrou o motivo. Ele começou a mostrar os motivos. Talvez você, eu repito de novo, talvez você não sofreu abuso sexual, talvez você não teve isso na sua família, mas teve outros fatores que te levou a sentir isso. Às vezes foi uma curiosidade, às vezes foi uma área carente, mas agora você quer de novo ajuda. Por exemplo, na semana passada, uma menina hétero me procurou, falou assim, olha, eu tô começando a ter sentimento por mulheres e eu não sei como isso aconteceu, sendo que eu namoro com meu namorado mais de 2 anos, eu amo ele, eu jamais quero trair ele, mas eu não sei porque eu tô sentindo isso agora. E aí eu peguei e falei assim, mas você tem relação sexual com ele? Eu falei, se tenho, né? Tenho relação sexual com ele e tal, eu falei assim, mas... Eu falei pra ele assim, provavelmente seu namorado ele tá acessando pornografia. Então, esse acesso à pornografia ele é muito forte, gente. O espírito maligno que tá por trás da pornografia, ele destrói a mente da pessoa. Então, a pornografia começou a filtrar no relacionamento deles. Então, ele começou, ela me contou que uma vez eles assistiram pornografia, mulher com mulher, que ele queria assistir e tal. Então aqueles desejos começou a vir, porque eles acessaram a pornografia. Então as pessoas elas brincam com o pecado como, isso faz parte, eu sou homem, eu tenho que assistir. Não, é isso, cara. Deus condena, cara, aquele tipo de pecado que está longe da presença de Deus. Sexo dentro do casamento, fora do casamento, é pecado. Então Deus deixou bem claro aqui, 1 Coríntios, cara. Mas não acredito nessas coisas, eu não concordo com você. Tudo bem, talvez você não concorde com esse vídeo, mas a lei de Deus não vai deixar de existir porque você não concorda. As verdades do que leva a pessoa à prisão não vai deixar de existir porque você não acredita. O mundo espiritual existe, pecado existe e te condena e te leva ao inferno. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a mapear minha vida. Então eu comecei a estudar sobre Deus, eu era muito arrogante, comecei a trabalhar sobre essa área. Deus, eu não quero ser mais arrogante, não quero ser mais orgulhosa, eu era muito insegura. Então, ao mesmo tempo que eu era insegura, eu era uma pessoa independente, não gostava de depender de ninguém, eu gostaria de fazer coisas do meu jeito. Então Deus começou a trabalhar nisso. Então não foi só uma área que Deus tratou, foi outras áreas da minha vida. Então o que eu falo pra você? Não estuda só uma área X, mas estuda todas as áreas. Então talvez você não teve problema com a homossexualidade, mas teve problema com a rejeição. Então estuda sobre a rejeição. Começa a buscar, tem internet, tem pessoas, homem de Deus, mulher de Deus, que teve problema com isso, foi restaurado. Uma das pessoas que eu mais gosto de assistir é a Joyce Maia, uma mulher de Deus, temente a Deus. Eu gosto da administração dela, me ajuda muito. Então eu vou atrás de uma fonte, uma pessoa que teve experiência, cara. Eu não vou atrás de uma fonte, uma pessoa que está toda destruída, que não sabe a Jesus Cristo, não conhece Jesus Cristo. Não vou mais ouvir a opinião de ímpio, que nunca teve experiência com Deus. E quero ir atrás de uma pessoa que tem um temente a Deus, que vai me ensinar a sabedoria. Eu era uma pessoa que não ouvia as pessoas, eu era muito arrogante, então comecei a ser humilde, comecei a me humilhar aos pés do Senhor e comecei a trazer diante de Deus os meus cacos, né? Eu estava num caco, Deus consertou. E se Deus fez dentro de mim, Ele pode fazer por você. Amém? Então, qual que é a ideia desse vídeo? É fazer você estudar a sua história. É fazer você estudar, ter uma vida séria com Deus. Então, quando Paulo fala assim, lá em Efésios 2:3 fala assim, todos nós vivemos deste modo, segundo os desejos da nossa carne, mas a nossa inclinação por natureza era pecaminosa. Quando a gente era inclinado para essas coisas, agora a gente não é mais. Nossa inclinação é para Cristo, para uma santidade. Então eu vou buscar em Deus uma nova mente. Eu não vou ser mais refém do meu sentimento, não vou ser mais coitadinha.
não tem ninguém para me ajudar, não tem mais ninguém para me discipular. É isso que as pessoas falam, ah, mas a minha igreja, ela é simples, os meus pastores não entendem, então não tem como me ajudar. Cara, eu sei que é isso, eu sei que nem todo mundo vai ter paciência de te ouvir, eu sei que nem todo mundo vai querer te ajudar, porque são poucas pessoas que entenderam o que é reino de Deus, são poucas pessoas que entenderam o que é discipular as pessoas. Mas se você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você vai precisar passar pelo deserto. E o deserto às vezes é doloroso, porque Deus vai começar a confrontar você. Quando o Jacó foi confrontado por Deus para liberar o perdão por irmão dele, consertar com o irmão dele, a palavra diz que ele sentiu medo. Ele sentiu a alma, ele estava angustiado. E quando você vai enfrentar aquilo que um dia você feriu alguém te feriu, você vai sentir sentimentos, você vai sentir na tua alma. Por quê? A sua natureza, a sua natureza é pecaminosa. E o pecado não quer liberar o perdão. O pecado não quer se reconciliar com Deus. O pecado não quer se humilhar. Tem preguiça. O pecado tem várias coisas que veio do Egito. A gente foi um escravo do pecado. Então, ele vai fazer de tudo para que você não se conserte com Deus. A palavra diz que o espírito deste mundo traz incredulidade, traz a mente depravada. Então, as pessoas não conseguem abrir a mente por causa do espírito do inferno, cara, maligno, que quer oprimir as pessoas, ela não conhecer a verdade. Então, ela pode... Então, quando as pessoas que querem uma mudança, mas vê esse vídeo, tem raiva. Tem pessoas que têm ódio falar sobre esse assunto, porque tanto que ela foi oprimida nessa área, tanto que ela foi julgada nessa área, tanto que ela foi condenada nessa área. E hoje ela não pode ouvir alguém falar de um vídeo que pode ajudar ela, porque tanto que ela foi ferida. Mas, cara, tudo que eu te falei aqui, olha para Cristo. Deixa Cristo te mostrar. Deixa Cristo mostrar as áreas que você foi ferida. Deixa Cristo mostrar onde que você acessou. Se foi um erro seu, que você foi lá, entrou na pornografia, os seus pais ensinaram você já cedo, essa pornografia. Pede o arrependimento. Ah, eu fui abusado, libera o perdão. Se coloca, Senhor Deus, me mostra porque ele fez isso. Para mim, só para você ter uma ideia, só para finalizar. Para mim entender por que meu pai fez aquilo, eu vi, Deus me mostrou meu avô fazendo aquilo. E eu vi que a minha mãe, quando ela teve 12 anos de idade, ela sofreu abuso sexual também. Minha mãe teve 4 abortos quando ela teve 12 anos de idade. Então, o abuso sexual veio na parte da família da minha mãe, essa maldição hereditária, como vem vem a maldição hereditária do meu avô, sobre meu pai. O incesto vem da parte do meu pai. Então, eu fui injustamente presa nessa área, porque toda a minha família sofreu com isso. Então, eu não queria ser. Mas tudo isso, dentro da minha família, me construiu essa identidade. E um dia eu falei assim, não quero mais. Quero viver a verdade, quero entender o que Deus me mostrou. Então ele começou a me mostrar. E às vezes doeu, cara. Doeu ver. Doeu, chorei, esperneei. Mas Deus foi fiel com essa palavra. Porque ao mesmo tempo que Deus... Ele mostra para você, ele é fiel para te resgatar, ele é fiel para colocar nos braços dele. Então tudo que você sofreu, Deus vai trazer dupla honra sobre você, Deus vai honrar a sua obediência, amém? Então eu precisei passar por isso. Ah, mas por que tudo isso está acontecendo? Por que eu passei por isso? Cara, lá em Gênesis 3, fala que quando Adão e Eva pecou, eles conheceram o bem e o mal. Não era para existir isso no mundo. Não era para existir o pecado no mundo. Mas quando a desobediência de Adão e Eva, todos pecaram. Pelo um homem todos pecaram. Pelo um homem todos serão salvos. Todos serão resgatados através de Jesus. Então, o que eu posso falar para você, meu? Busca em Jesus. Busca conciliamento. Busca versículo. Tudo isso que eu falei para você, se você não tiver uma vida ali de estudo, de devocional, você vai sofrer, seja ela nessa área, seja qualquer outra área, seja financeira, seja familiar. Se você não tiver uma vida com Deus, de devocional, de busca, você vai sofrer, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual. A sua guerra não é contra o sangue nem contra a carne, são os principados e potestades que dominam sobre esse ar. São eles que dominam os seus pensamentos, sua fortaleza, que deixam você enxergar a verdade. Então, se você não crê nisso, você vai ser ignorante nesse assunto e você vai ser dominado por ele e você vai sofrer por isso.
Amém? Então, esse vídeo é para te ajudar. Eu espero ter te ajudado de melhor forma, de você entender por que eu deixei, como foi meu processo. Eu fui estudando a paternidade, eu fui estudando sobre a rejeição, eu fui estudando sobre a carência emocional. Então, tudo isso cada vez mais eu fui estudando e fui deixando os velhos hábitos e profetizando. Eu sou uma nova criatura em Cristo, em Cristo posso todas as coisas. Senhor, o Senhor me fez de novo, eu estou me revestindo do novo. Eu comecei a profetizar, comecei a ler versículo e declarar com voz alta. E essa verdade foi entrando de mim, foi me limpando. A palavra diz lá em João 15, a minha palavra te limpou. Hoje estão enraizadas em mim. Eu sou a videira, vocês são os meus ramos. Quem está em mim, tudo que impedir meu nome, eu darei. Jesus falou isso, peça e eu te darei. Vocês me buscam a mim, clama a mim, procure quando puder achar. E quando achar, eu farei por vocês. Então, faça, por mais que você não sabe falar os versículos, por mais que você não sabe, é um processo. Eu estou num processo, você está num processo. Ah, mas e se eu sonhar com pornografia? Sonhei, exemplo, acabei de sonhar. Acordei, com aquele pensamento de condenação. Leva pra cruz, Deus. Limpa minha mente agora. Eu não aceito mais isso na minha mente. A minha mente é uma mente de Cristo. Eu estou sendo renovado. Começa a trazer adoração. Começa a confessar. Deus, eu confesso que o diabo invadiu os meus sonhos. Ora antes de dormir. Esse é um detalhe, cara. Lá em Salmo 5, fala assim, Senhor Deus, eu quero dormir, pois anjos de guerra, quero me descansar, acordar renovada. Ponha anjo de guerra no seu quarto. Amém? Qual outro, meus trejeitos, esquece os trejeitos. A palavra diz lá em 1 Samuel 19 que Deus não olha pela aparência, Deus olha por coração. Deus, ele olha pro seu coração. Deus sabe que você está se inclinando para Ele, que você está vivendo para Ele. Eu não me importo mais que as pessoas pensam sobre mim, se eu uso batom, se eu não uso, se eu uso sais, se eu não uso, se eu uso coque, se eu uso cabelo solto. Eu não me importo mais, porque hoje eu me encontrei em Cristo, eu sou feliz, eu estou bem resolvida. Hoje ninguém mais põe rótulo em mim, tanto cristão como um ímpio. E hoje eu sou em Cristo, eu me conheci em Cristo, eu me salvei em Cristo, eu tive uma nova restauração. Então, os meus trejeitos não me incomodam mais. Então, Paulo fala, as minhas marcas, a marca de Cristo foi por causa de vocês. Então tudo que eu carrego hoje, se alguém que passou por isso, eles vão olhar para meus trejeitos e falar, nossa, ela me entende, ela tem o mesmo jeito que eu falo, ela tem o mesmo jeito que eu penso, então ela vai me ajudar. Então Deus, eu acredito que Deus deixa as coisas acontecerem para quem de fora que vai passar por isso, que vão pedir ajuda para você, vai reconhecer que você viveu do mesmo estado que ele. Então, qual que é a ideia, Esquece o que as pessoas pensam sobre você, o que Deus pensa sobre você. E Deus vai te mudar. Eu clamei a Deus, eu quero uma mente de mulher, eu quero que meu cabelo cresça, eu quero viver o que o Senhor sonhou. E hoje não tem mais problema de usar vestido, eu uso vestido, eu uso saia. Eu gosto, às vezes, eu uso camisão. Eu tô em paz. Eu tô em paz. Mas você agora não sente mais atração por mulher? Não sinto mais, cara. E mesmo que veja os pensamentos e desejo, eu não vivo mais pro meu sentimento. Eu vivo o que Cristo pensa sobre mim. Então eu começo trazendo meus pensamentos no meu coração. Eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram. Esse que fez tudo novo. Eu estou indo para o alvo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é salvação. Meu alvo é eternidade. Meu alvo é ajudar as pessoas. Então, mas você agora sente atração por homens. É o que eu mais ouço, cara. Hoje, graças a Deus, Deus tá colocando esse sentimento pra mim. Hoje eu desejo sim me casar, criar uma família, ter o patrimônio de Deus, gerar uma família, cara. Eu já tenho esse desejo. Por quê? Porque a natureza de Deus está sobre mim. Eu voltei à natureza de Deus, eu voltei a ser a imagem de Deus, eu voltei a desejar o que Deus sempre desejou. Então ele me tirou das prisões, ele me tirou dos cativeiros e me colocou na cruz agora, junto com ele. Eu estou junto com Cristo, sentado nas regiões celestiais. Meus pensamentos, eles são mais altos que a minha mentalidade carnal. Eu penso como Cristo pensa, eu falo como Cristo pensa, eu desejo o que Jesus Cristo deseja. É esse que eu trago pro meu coração hoje. Estou em paz, cara. Eu faço esse vídeo em paz, porque eu sei quem eu era. Eu sei o quanto que eu sofri na minha área, nas minhas crises. Eu sei o quanto que eu chorei, o quanto que eu clamei a Deus por várias vezes tentar sair, não conseguia. Mas hoje eu conheci a verdade. Antigamente eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, não tinha o hábito de estudar por medo, por vergonha, por toda confusão.
Mas Cristo foi tão misericordioso que Ele começou a trazer coisas novas. Agora é diferente. Agora a minha mentalidade é diferente. Hoje estou com 32 anos, hoje é diferente, hoje não penso mais como antes. Hoje eu penso de outra forma, então eu estudo de outra forma, eu busco de outra forma, eu renuncio, eu começo a chorar, eu começo a trazer alegria. Então a renúncia é maravilhoso, você renuncia, Deus honra. Toda obediência natural traz o sobrenatural. Amém? Então é isso aí, galera. Eu acho que eu posso te ajudar, espero que tenha ajudado você. Foi um pouco comprido esse vídeo, mas é pra você entender como é a minha ideia. Então a ideia é o quê? Fazer você estudar você. Começa a mapear você. Então, comece a pedir em Deus qual área que eu fui ferida. Estuda a área que você foi ferida. Quando você estudar a área que você foi ferida, Deus vai revelar o porquê que você tem esse sentimento, amém? Então eu creio que Jesus possa te ajudar, que você possa ser curada, restaurada em todas as áreas que você foi ferida, os seus traumas, e comece a trazer em Deus essa restauração. Então compartilhe com as pessoas esse vídeo, deixe o seu like, inscreva no meu canal, para que vídeo como esse possa chegar até você. É muito importante quando você dá um joinha, dá a sua opinião, fala o que Deus falou com você, mesmo que você não concorda com o que eu falei, deixa nos comentários, daí eu posso melhorar também, né? Estar aqui para fazer o melhor para Deus, fazer o melhor para as pessoas entender o que Deus fez em mim. Então é isso aí, beleza? Então um beijo no teu coração, até o próximo vídeo.